Sou especialista em processos de negócio da NT Consult. Trabalho com automação de processo há mais de 15 anos. Atualmente tenho trabalhado e liderado projetos da NT Consult no Canadá e nos Estados Unidos. E hoje eu vou apresentar para vocês uma demonstração de como integrar o Camunda para fazer automação de processos com reconhecimento de imagens e documentos usando OCR e inteligência artificial. Um pouco do meu background, trabalho nessa área há mais de 15 anos, sou formado em engenharia de computação, sou formado em desenvolvimento de jogos, tenho especialização em processos de negócio, trabalho com desenvolvimento Java, .NET, um pouco de front-end, Angular, JS. Meus hobbies são correr, viajar, jogar videogame, essas coisas. Sou pai de uma pequenininha que me deixa maluco. Para quem já esteve aqui um pouco mais cedo, me viu fazendo uma apresentação sobre transformação digital em um banco canadense, e agora eu vou falar um pouco sobre a utilização de OCR e inteligência artificial. Próximo slide. Bom, como eu disse, trabalho na NT Consult. A NT Consult é uma empresa especialista em automação e transformação, mais de 20 anos no Brasil, e temos projetos na América Latina quase toda, Estados Unidos, Canadá e atuamos fortemente aqui no Brasil. Somos parceiro partner da Camunda pelo 2º ano seguido e somos o representante oficial da Camunda aqui no Brasil e Latam, e atuamos também lá no Canadá e Estados Unidos com eles. Próximo slide. Um resumo da nossa stack. Bom, a gente atua com as ferramentas de transformação digital, mas também atuamos com outras tecnologias. Praticamente temos um pezinho em quase tudo que o mercado está usando. Mas hoje vou focar aqui na parte de processos mesmo. Nessa demo, eu resumi aqui a nossa agenda. Eu vou fazer uma introdução bem rápida sobre o OCR, vou falar um pouco sobre os conceitos básicos de IA. Vou apresentar o básico do Camunda, que é a arquitetura de como ele funciona. Depois a gente entra na demonstração, onde eu quero mostrar a codificação, os processos que a gente tem e fazer um exemplo para 2 tipos de documentos. Vou usar um contrato e vou usar um formulário. E eu queria apresentar nessa extração de dados desses documentos como a gente consegue usar IA para melhorar a assertividade da extração desse conteúdo. Depois eu abro um espaço para a gente fazer questões e conversar um pouco sobre a tecnologia e qualquer outra dúvida que surgir. Bom, começando a falar sobre OCR, basicamente é reconhecimento de caracteres. Existem diversos algoritmos, diversas tecnologias para extração, mas basicamente todas elas funcionam usando essas 4 etapas. Eu tenho uma etapa de captura, e aí essa captura basicamente eu estou falando de escaneamento do documento ou uma foto desse documento. Eu tenho uma etapa de pré-processamento, onde eu estou começando a analisar a imagem, tentando reconhecer padrões. E aí, quando eu falo padrões, eu estou falando de letras, estou falando de caracteres, de números, de imagens, de desenhos, de escrita. Aí eu tenho a etapa da extração do dado, que é onde eu começo a reconhecer o metadado em cima daquele padrão que foi lido. E no final eu tenho uma etapa de pós-processamento, onde eu estou trabalhando na qualidade daquele dado capturado para poder ter uma informação que seja confiável. Quando eu estou falando de IA, é a tecnologia do momento, graças ao ChatGPT, todo mundo fala de IA hoje, mas eu tenho diversos tipos de algoritmos, diversas tecnologias que são pesquisadas há muito mais de 20 anos. Só que hoje, nessa demo, eu queria focar especificamente num algoritmo que é o de Machine Learning. Os sistemas de reconhecimento de imagem antigos, eles funcionavam muito com Machine Learning, ou seja, eu tinha que treinar a minha rede, carregar uma quantidade de dados para reconhecer padrões e, a partir desses padrões, poder capturar informações. Só que a tecnologia evoluiu muito e a gente vai falar hoje de uma tecnologia que usa algoritmos de Machine Learning, mas eu não preciso mais submeter essa quantidade de dados para treinar a rede e reconhecer padrões. Eu basicamente começo a fazer pergunta para um documento que eu digitalizei e que eu reconheci usando OCR. Essa ferramenta é uma ferramenta que está disponível na Amazon, que é o Amazon Texture Act.
Ele é uma ferramenta de OCR que já integra um motor de machine learning que faz o uso de IA para fazer esses questionamentos. Ponto positivo dessa ferramenta, ele tem uma API, um SDK, que é muito fácil de integrar. E usando esse API, esse SDK, eu estou orquestrando um serviço que vai nessa API e executa o motor para fazer a extração dos dados dentro de um processo que está automatizado no Camunda. Com isso, o seu processo vai ter redução de tempo, redução de custo, porque basicamente você deixa de ter aquela etapa onde alguém está coletando a informação de um documento e digitalizando isso de forma mais tradicional. Falando um pouco dos conceitos básicos do Camunda, eu vou mostrar um slide que eu acho que o pessoal que está acompanhando as nossas palestras desde cedo já está cansado de ver, mas é o slide do motor do Processos do Camunda. Esse slide é um slide que a gente usa sempre como apresentação porque ele basicamente reduz a arquitetura do Camunda 7. Então eu tenho ferramentas de modelagem, eu tenho o Cauimo e o Camunda Modeler. O Cauimo é disponível na versão web, o Camunda Modeler é uma aplicação que você instala no seu ambiente, funciona para Mac, para Linux, para Windows. E nessa ferramenta a gente modela um processo de negócios ou modela uma regra de negócios usando notação DMN. E ela é uma ferramenta extremamente fácil de usar para usuários que não são de TI. Você conhecendo um workflow, você conhecendo como funciona um fluxograma, você tendo uma noção da notação BPMN, você vai conseguir modelar o seu processo de negócio usando o Cauimo e usando o Modeler. O Cauimo vai te ajudar quando você tem equipes colaborativas e você tem várias pessoas atuando no projeto em determinados níveis de atuação. Então eu posso ter o Rodrigo que está desenhando o processo, eu posso ser o responsável por fazer a validação, eu posso ter pessoas que estão só consultando a documentação. E aí eu tenho o Camunda Modeler, que é a versão instalada, que é basicamente onde eu, além de poder fazer todas as etapas que eu fiz no Camunda Modeler, no Cauimo, eu vou estar com uma etapa a mais, que é a parte da automação, que eu vou ter um painel de propriedades onde eu posso configurar as ações que eu estou executando. Se eu tenho uma user task, eu posso criar um formulário. Se eu tenho uma service task, eu posso fazer uma integração com um conector ou fazer uma chamada de uma API, coisas desse tipo. E por que a gente está usando o Camunda para orquestrar OCRs e IA? O Camunda, na página principal do Camunda, você vai achar uma informação que é o Camunda pode orquestrar tudo a qualquer lugar, a qualquer tempo. É um BPMS extremamente poderoso, que ele é capaz de orquestrar tanto tarefas humanas quanto tarefas de serviços. E para esse workflow, a gente acredita que o Camunda atende exatamente porque a gente tem uma API, onde a gente está fazendo uma chamada para um serviço que vai receber uma lista de documentos ou um documento específico, vai coletar informações dele e depois, quando ele me devolver isso, eu vou poder tomar decisões se esse documento tem uma qualidade que é aceitável para eu seguir para um fluxo automático ou se eu vou ter que criar um workflow manual para poder aprovar esse documento. E aí, com isso, eu queria apresentar o cenário que a gente teve para construir essa demo. Então, eu tenho contratos e formulários, são contratos de aluguel, de locação, e tenho formulários que complementam esses contratos com informações adicionais. Esses contratos, eles eram contratos em papel, foram escaneados, e eu tenho uma imagem desses contratos em formato PDF no meu computador. Eu precisei criar uma regra de negócio para identificar o tipo de documento, porque se ele for um contrato, eu preciso extrair algumas informações, se ele for um formulário, eu quero outro tipo de informações, e aí, usando essa regra de negócio, eu pude criar pesquisas padrões, que são as queries que eu estou fazendo dentro do documento. Então, eu estou pegando um contrato e perguntando para ele, por exemplo, qual é o número do contrato, qual é o nome do locador, qual é o número desse contrato no SAP, ou se eu peguei um formulário, eu quero saber qual é a taxa que eu encontrei para essa locação, ou qual vai ser a taxa de renovação. São informações diferentes, em formatos diferentes, e eu não tenho uma rede treinada para isso. Eu estou perguntando para o documento, e a inteligência artificial, junto com o OCR, está me respondendo essa informação. Eu tenho algumas tarefas de usuário, que são tarefas manuais, porque, como eu estou usando documentos que eu extraí informações automaticamente, eu posso ter um nível de confiança nessa informação. Se esse nível de confiança não estiver acima de um padrão,
eu preciso de tarefas manuais para poder validar aquilo que foi extraído e para poder eu tomar uma decisão se eu quero seguir adiante com esse processo ou se eu vou parar aquela atividade nesse instante. Eu também criei uma regra para fazer aprovações automáticas, ou seja, nessa demonstração, se o nível de confiança for maior que 70%, eu estou dizendo que eu posso seguir adiante automaticamente sem intervenção humana. Se for abaixo de 70%, eu vou ter uma tarefa manual onde alguém vai ter que entrar no sistema e dar um ok ou rejeitar essa tarefa e reprovar. E no final de tudo isso, eu tenho que fazer um consolidado. A gente gera um relatório. Esse relatório ele é um arquivo CSV, né, um Excel, uma planilha. Ele é um relatório bem simples, mas era o conceito da demo. Eu só queria mostrar que de todos os dados que eu extraí, eu consegui gerar um consolidado no final. E aí esse consolidado eu posso usar como input em outros processos ou outros sistemas. Bom, primeiro eu queria apresentar o documento que eu estou usando. Então, eu tenho esse contrato, é um contrato texto padrão, com dados de locação. Então, eu tenho dados do locatário, eu tenho dados de RG, CPF, outras informações que normalmente a gente vai encontrar em qualquer tipo de contrato. Obviamente, esses dados aqui eu gerei aleatoriamente, então não são dados de clientes reais. Esse contrato ele tem 8 páginas, com uma série de informações do contrato, tem marca d'água, tem assinatura, tem o carimbo, e lá no final do contrato, se eu descer até o final, eu tenho o responsável pela assinatura, eu tenho a testemunha, tenho dados de CPF. Então, em cima dessas 8 páginas que eu tenho nesse contrato, eu vou rodar um processo Camunda que vai extrair essas informações e vai apresentar para mim esses dados extraídos com nível de confiança. Dando suporte a esse contrato, eu também tenho um formulário que é um outro modelo completamente diferente, não tem nenhuma semelhança com o contrato. E aqui eu tenho mais informações que eu também vou estar extraindo usando o mesmo workflow. Então, eu tenho o mesmo processo de negócio que está identificando tipos de documentos diferentes e está extraindo informações desses tipos de documentos diferentes sem que eu tenha necessidade de treinar a rede anteriormente. Ou seja, eu não tive que submeter um volume de formulários para ele identificar que na primeira posição ali eu tenho a condição contratual, na segunda posição eu tenho o tipo de negociação. O algoritmo que a gente está usando para a OCR e para a inteligência artificial fez isso sem a necessidade do treinamento. Eu já tenho o Camunda rodando aqui no meu ambiente local. Nas outras apresentações, provavelmente, vocês já viram essa tela. Essa aqui é o cockpit do Camunda. É aqui que a gente acompanha em tempo real todas as instâncias de processo que foram geradas. Eu tenho 2 processos publicados, nenhuma instância rodando. Os processos que eu tenho publicados são esses 2 aqui, que é o processamento e o formalização. Eu vou mostrar esses processos antes no Modeler, antes de carregar na demo, para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Então, abrindo meu Modeler, esse é o processo de processamento de pasta. Então, eu tenho uma tarefa, que é uma tarefa de serviço, onde eu vou fazer o upload dos documentos que eu vou rodar, que são aqueles dois arquivos que eu mostrei, que é o contrato e o formulário. Depois, eu vou executar uma regra de negócio. Quem viu a minha apresentação anterior viu que eu mostrei regras de negócio para geração de checklists. Basicamente, aqui a gente tem uma DMN, que é uma tabela de decisão que possui elementos de input, que são os campos que são as entradas da minha DMN, e elementos de output. Elas podem gerar uma saída ou uma coleção de saída. Nesse exemplo aqui, eu tenho apenas um input, que é o template, que eu quero saber se é contrato ou se é formulário. E aí, se ele for contrato, eu tenho uma lista de perguntas. Essas perguntas são exatamente as perguntas que eu estou fazendo para a inteligência artificial. Quando a inteligência artificial pegar aquele documento que eu mandei para o serviço de OCR, ele vai falar assim, ok, quero saber qual que é o código do patrimônio. Quero saber qual que é o número do contrato. Algumas perguntas, vocês vão ver que elas têm algumas coisas em inglês, porque a ferramenta ela é nativamente em inglês. Então, aqui, por exemplo, eu estou perguntando qual é o locador. E aí a inteligência artificial vai tentar localizar dentro do documento o locador e vai me retornar.
A mesma coisa para formulários. Se eu tiver documentos que são do tipo formulário, eu tenho uma lista de perguntas. Então, nesse caso aqui, na seção 2.2, qual que é o período de vigência? A inteligência artificial vai tentar identificar na seção 2.2 desse documento qual que é o período de vigência. Lembrando que essa DMN, como saída, está me gerando uma collect, ou seja, eu tenho uma lista. Se eu submeter um contrato, ele vai me gerar uma lista com esses 10 elementos. Se eu submeter um formulário, ele vai me gerar uma lista com esses outros elementos que são formulários. Essas são regras que eu criei como default, como padrão. Elas são as regras que automaticamente o processo vai carregar. Isso não quer dizer que eu estou limitado apenas a essas regras. Se eu tivesse mais perguntas, mais consultas que eu tenha que fazer dentro desse documento, dentro do meu processo eu tenho uma tarefa de usuário, onde eu posso simplesmente adicionar mais uma linha e adicionar essa pergunta. Bom, retornando para o processo, uma vez que eu faça a leitura das regras de negócio, eu passo para uma tarefa de usuário, onde eu tenho um formulário, e aqui nesse formulário eu vou verificar todas as perguntas que eu estou fazendo por default, e se eu quero adicionar ou remover alguma pergunta no meu processo. Na sequência, eu vou entrar nesse subprocesso, que é o processo de formalização, e isso quer dizer que eu vou estar carregando esse outro workflow aqui. Ele começa com o upload do documento para poder mandá-lo para o OCR. Então, nesse momento aqui, eu estou chamando a API da Amazon, do serviço que eu estou usando para fazer OCR. E, na sequência, eu estou startando a IA para poder fazer a leitura daqueles dados que foram extraídos. Se for tudo bem, se não tiver nenhum problema na extração desses dados, se o conteúdo estiver acima de 70%, o fluxo vai seguir adiante para formalização. E aqui em formalização, eu criei 2 filtros básicos. Eu estou validando o CNPJ e a data do contrato, se não é uma data... Por exemplo, o contrato tem que ter uma data passada, ele não pode ter uma data futura. Se a data for acima da data de hoje, quer dizer que esse contrato não é válido. Então, são 2 formalizações bem simples que eu estou fazendo. Se tiver tudo bem, eu vou expor os resultados, e aí eu volto para o processo anterior, e na última tarefa eu gero o relatório. Se tiver algum problema nessa etapa, que é a etapa da coleta dos dados, onde eu vou verificar se a qualidade está acima de 70%, ou se eu tiver algum problema na tarefa onde eu estou validando se o CPF está no formato certo ou se a data do contrato está válida, eu vou gerar uma tarefa manual, e nessa tarefa manual eu posso tomar a decisão de descartar esse documento ou aprovar, porque eu validei os dados, e seguir para o fluxo normal. E aqui é a mesma coisa, eu posso reprovar ou aprovar. Ele é um workflow bem simples, mas ele vai atender a minha necessidade nessa demo. Bom. Voltando aqui para o Camunda, eu vou abrir o cockpit no primeiro processo, que é o processo que faz o upload dos dados. Deixa eu garantir que a minha internet está funcionando, porque eu vou precisar chamar um serviço lá de fora. Não, está tranquilo. Então, aqui eu estou com o processo, ele tá publicado, né? Ele tá em produção no meu ambiente aqui, tá deployado. Ele está rodando na versão 1, se eu tivesse qualquer mudança nesse processo, eu ia ter segunda versão, terceira, quarta, assim por diante. E para poder startar esse processo, eu basicamente tenho aqui na minha tabela, nos meus diretórios, eu tenho 2 pastas. Uma pasta com contrato, onde eu tenho aquele arquivo que eu mostrei para vocês. Deixa eu dar aquele arquivo de contrato. E na outra pasta, que é a pasta de formulário, eu tenho o formulário que a gente estava vendo agora há pouco. Eu vou pegar e vou copiar essa pasta de contrato. E aqui atrás eu tenho 3 pastas. Eu tenho o to do, que é o que eu vou executar. Eu tenho o doing, que é aquilo que eu estou fazendo, e depois, quando eu tiver concluído todo o processo, o relatório vai ser salvo aqui no done. Então, eu vou na pasta de to do, vou dar um Ctrl+V aqui para colar o contrato, copiei a estrutura inteira. Vocês viram que ela entrou e já saiu. Isso quer dizer que ela foi movida aqui para doing, ou seja, eu peguei aquele contrato e já estou executando, e se eu atualizar o meu processo, vocês vão ver que tem um token parado ali no Create Carries.
Eu posso entrar na instância desse processo e ver as variáveis atuais dele, que são o arquivo que eu carreguei e as queries que eu executei. E se eu retornar aqui e for para o task list, que é a visão onde eu tenho os formulários, eu tenho uma tarefa para executar. Nessa tarefa, eu vou ver exatamente as pesquisas que eu estou fazendo. Eu tenho aqui o contrato, que é o arquivo PDF que foi submetido, e eu tenho aqui a lista de pesquisas que eu estou fazendo. Essas pesquisas são aquelas pesquisas que eu mostrei para vocês na regra de negócio. Então, ele identificou que esse documento é um contrato e já separou aqui a lista de perguntas que ele vai fazer para esse documento. Se eu quisesse adicionar, eu simplesmente ia vir aqui, adicionar uma nova query e fazer uma nova pergunta, dizer em que página que eu estou esperando encontrar essa informação e assim por diante. Se eu não quiser adicionar, eu simplesmente removo. Ou eu posso pegar qualquer item aqui da minha pesquisa atual e remover. Uma vez que eu conclua essa atividade, escondido aqui atrás do relógio eu tenho o Complete, que é o botão para avançar. Quando eu der o Complete aqui, se eu retornar ao cockpit e der um refresh na tela, vocês vão ver que eu vou entrar no subprocesso. E aí, nesse momento, se eu mudar a minha visão do cockpit para o subprocesso, vocês vão ver que eu tenho um token parado no momento que eu estou mandando para o serviço externo. Agora eu preciso torcer para a minha internet estar funcionando, porque eu estou chamando uma API da Amazon. Deixa eu só dar um refresh aqui. Ok, temos sorte. Isso quer dizer que o token passou, ele foi enviado para o serviço externo da Amazon, ele entrou no serviço do TextDirect, eu rodei a inteligência artificial, ele identificou dentro desse documento algum problema, eu não sei ainda qual é o problema porque eu não abri a tela, mas algum campo não deve estar com qualidade suficiente para ele. Vou entrar nessa tarefa, vou voltar ali para o task list. Ok. Bom, pelo task list, ele conseguiu extrair todos esses dados. Ele pegou o código do patrimônio, ele pegou o número de contrato, ele pegou o número do contrato no SAP, no SAC. Todas essas informações aqui foram extraídas do documento. Só que ele está me dizendo que esse número de contrato está com baixa qualidade. Ele, por alguma razão, pode ser a qualidade da imagem, pode ter sido o algoritmo na hora de executar que não conseguiu fazer o processamento adequado, mas ele está me falando que o retorno dessa informação foi abaixo de 10%. Ele me colocou a informação aqui, ela está disponível, mas ele não tem uma confiança que eu considero suficientemente boa para aprovar isso automaticamente. Outra informação que falhou foi o nome da testemunha, o CPF da testemunha. Ele conseguiu extrair, mas ele falou, isso aqui está 61%, não é bom o suficiente. Nesse momento, eu, como analista de negócios, usuário do Camunda, tenho que tomar a decisão. Isso aqui está ok, eu posso seguir adiante ou eu vou reprovar? Se eu seguir adiante, eu vou deixar esse flag desmarcado, vou completar a tarefa e ele vai seguir o fluxo. Se eu marcar para descartar, ele vai finalizar a instância. Nesse caso, as informações estão legais. Eu poderia, por exemplo, abrir o documento e falar assim, ok, na página 1, o número do contrato é esse aqui. É um número bem simples de ler, né? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Foi colocado de propósito simples. Poderia. Eu poderia fazer a correção se esse número tivesse errado. Uma coisa que ainda não foi feita nessa POC, mas poderia ser feita, né? É você corrigir no formulário as informações e você devolver o feedback para a inteligência artificial e aprendendo cada vez mais, né? Que aí, quanto mais ela aprende, menos tarefas caem na fila de trabalho das pessoas, né? Bom, eu voltei aqui para a página 1, que é onde ele extraiu a informação. Vocês podem ver que a informação é exatamente essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele conseguiu extrair. A qualidade, visualmente para mim, me parece boa. Mas por alguma razão o algoritmo não pegou. E aí ele classificou como baixo. Eu estou de acordo, tá ok, a informação tá batendo. Vou voltar aqui no task list e vou dar sequência no processo. Então eu vou vir aqui embaixo e vou completar essa tarefa. Se eu voltar para o meu processo, o que significa no momento que eu completei? Significa que eu dei ok aqui e vou para a formalização. Se na formalização não tiver nenhum problema, ele vai expor os resultados, vai gerar o relatório para mim lá no final
e finalizo a instância. Se ele tiver problema, ele vai parar aqui na tarefa de usuários para fazer a validação. Por favor, você citou um exemplo que o número do contrato não estava muito a qualidade boa, né? Você citou aquele exemplo aí. Mas se o problema for no nome contrato, que a qualidade não está boa, ele não conseguiu achar nada com o nome contrato, porque a qualidade estava boa. Aí ele também aceita você treinar ele, olha, o OCR não traduziu como contrato, traduziu com uma simbologia maluca lá, mas sempre que aparecer essa simbologia maluca, aceite como contrato. Sim. Para evitar de ele perder a informação porque não conseguiu traduzir o contrato. Nesse cenário, provavelmente foi exatamente isso que aconteceu, porque o dado ele estava com qualidade, mas talvez o contrato, a palavra contrato anteriormente não estava legal. Eu posso mudar a pergunta, eu posso, por exemplo, falar assim, mais específico, localize o número do contrato na página 1, na porção superior do documento. E aí ele vai reduzindo o escopo e chegando mais precisamente no dado. Ou eu posso fazer como o Rodrigo falou, falando assim, ok, nessa execução ele falhou, mas eu quero que a inteligência artificial use isso para aprender e na próxima rodada seja melhor. Tem uma coisa também a considerar, que a inteligência artificial ela avalia duas coisas. Ela avalia primeiro a pergunta e procura a pergunta no documento, aí depois que ela encontra, isso já tem um nível de confiança, né? Aí depois que ela encontra, ela extrai o documento, a informação e traz, né? Que tem um outro nível de confiança. Então, o que a gente colocou como confiança aqui é a média. A gente poderia também colocar os dois, né? A confiança da busca e a confiança da extração, né? Para ficar ainda mais claro aí. E dentro da ferramenta de inteligência artificial, a gente tem um console onde eu posso refinar isso. Então, antes de implementar no Camunda, eu posso testar uma série de perguntas, eu posso refinar a forma como o algoritmo vai buscar essa informação, para só depois criar a pergunta que eu quero realmente dentro do documento. Para esse cenário que a gente estava usando, eu dei uma atualização na tela e ele concluiu a instância. Como é que eu sei que concluiu? Porque se eu entrar aqui na visão do histórico, eu vou ver que a instância percorreu exatamente esse caminho aqui. Isso quer dizer que se eu for na pasta de... voltar lá no meu diretório de tarefa concluída, eu provavelmente tenho um relatório lá. Então deixa eu abrir essa pasta. Ele copiou aquela pasta de contrato para cá, trouxe o contrato que a gente fez a validação e ele gerou um arquivo CSV que eu poderia abrir no Excel, mas aqui eu vou só dar uma expansão nele, e ele basicamente colocou aqui para mim todos os dados que ele extraiu. Nessa POC é isso que eu estou extraindo, assim, ele joga nesse arquivo de texto e coloca um parzinho com a questão e o resultado. Então, para cada uma das questões que eu fiz, ele me trouxe o resultado. Vou rodar essa mesma demonstração, só que agora eu vou carregar o outro documento que tem um formulário e são extrações diferentes, perguntas diferentes. Esse resultado aí poderia ser uma integração com o ERP, com algum sistema da empresa, né? Ele também faz integração com SAP, com sistemas de mercado. O Camunda, ele é uma arquitetura aberta, né? Que permite que você faça integração com qualquer linguagem de programação e, consequentemente, com qualquer plataforma que esteja pronta para integração, né? Existem conectores prontos de Camunda, né? Não é uma coisa muito vasta, mas você tem, assim, por ter a facilidade de colocar qualquer linguagem de programação junto com ele realmente vai conseguir fazer qualquer tipo de integração que você queira. Por exemplo, a gente já viu casos aí do pessoal usando o Camunda com o Camel, né? E o Camel a gente sabe que tem um monte de conector pronto, né? Lá no Camel já é testado. Então você pode associar as duas tecnologias para fazer um oceano azul aí de oportunidades, né? Continuando aqui na demo, eu coloquei agora na minha pasta os formulários. O Camunda já pegou, já leu da pasta de To Do, já colocou aqui na pasta de Doing, ou seja, agora eu estou validando aquele formulário, né, que é aquele outro documento, esse aqui. Se eu voltar no meu cockpit, vou voltar para o processo PI, eu tenho mais uma vez a DMN sendo executada e estou parado aqui na tarefa de usuários. Se eu vier na tela de task list, onde eu vou ter essa tarefa,
eu tenho o formulário que eu carreguei e eu tenho as perguntas que foram feitas, só que agora eu tenho mais perguntas, porque para formulários eu criei mais perguntas lá naquela tabela de decisão. Acho que a gente poderia até mostrar a DMN, né? O histórico. Só para avançar com essa demo, então... Essa tela aqui é do Camunda. Tá, essa tela é do Camunda. Ela se comunica com o integrador, enfim, o conector do TextRact, do AWS. Do TextRact? Não. Não. Eu vou voltar no diagrama só um minuto. Acontece que tudo isso aqui do Camunda já vem pronto, né? Somente aquele formulário ali que foi embutido ali dentro, a gente usou o AngularJS para embutir esse formulário dentro do Camunda que lê as variáveis do próprio processo, né? Essas tarefas modeladas aqui, apesar de todas serem quadradinhos, elas têm tipos diferentes. Essa primeira é uma service task, é uma tarefa de serviço. Nessa tarefa, eu posso fazer uma chamada para um endpoint, para uma API, eu posso chamar um robô, um RPA, eu posso fazer integrações. A próxima tarefa, que tem essa caixinha, eu estou chamando regras de negócio. E essas tarefas que tem o bonequinho são as tarefas humanas. Aqui eu crio um formulário. A tarefa que está fazendo a integração com a API, com a minha aplicação externa que eu estou usando para OCR e para IA, é uma tarefa desse tipo. Se eu abrir aqui no Modeler o Auto Workflow, são essas duas tarefas aqui. Aqui eu estou enviando o documento para OCR, então eu estou chamando um serviço, ó, tá vendo que é uma engine, e depois eu estou coletando os dados. São tipos de tarefas diferentes que executam ações diferentes dentro do BPM. Isso aqui é uma anotação padrão, BPMN, versão 2.0, se eu não me engano, né, Rodrigo? Sim. E a DMN, que é a regra de negócio, que é onde eu estou fazendo as perguntas, está na anotação 1.3. 1.3. Então, voltando ao processo, aqui eu tenho as novas perguntas que eu estou fazendo para aquele documento que é do tipo formulário. E quando eu dou o OK nessa tarefa, eu estou mandando 20 perguntas para o documento. Se eu voltar aqui no fluxo, ele vai entrar naquele subprocesso, ou seja, agora ele chamou esse processo aqui, e se eu carregar esse diagrama, eu vou ver que ele provavelmente está aqui, ó. Nesse exato momento, eu estou chamando a API do TextRact, que é o serviço de OCR com inteligência artificial. Demora um tempinho, porque eu estou usando meu celular para rotear a internet, mas normalmente esse processo não é tão lento assim. Vai depender da qualidade e da latência de internet que você tem. Deixa eu dar uma atualizada na tela. Ok, ele mandou o dado, agora ele está passando pela etapa de inteligência artificial. Ele está pegando aquele documento e fazendo aquelas perguntas, que são as 20 perguntas que eu selecionei. Mais uma vez, ele rodou e ele achou alguma inconsistência naquela extração de dados. Deixa eu ver quais são as inconsistências. Vou abrir o task list, vou atualizar aqui minha lista de tarefas. Ele gerou aqui a tarefa. Só para ter certeza, ó, extract data manually é a mesma tarefa que eu tenho modelado aqui no processo. Então, eu estou parado exatamente nesse ponto. Se eu vier na tarefa e entrar nela, você vai ver pelo formulário que tá tranquilo. A maior parte dos dados foi extraída. Eu tive um problema no item 9 que ele não conseguiu coletar. Eu tive um outro problema no item 11 que ele não conseguiu. E no item 15, ele pegou abaixo de 70%. Eu estou com 47%. Nesse momento, eu poderia editar os dados. Então, eu posso vir aqui e colocar o dado da cidade, por exemplo. Eu posso dizer que isso aqui é São Paulo. Boa tarde. Deixa eu tirar uma dúvida. O input que você falou ali é um contrato, por exemplo. Mas se eu for dar o input de um documento de identificação, que pode ser um certificado de reservista, uma carteira de trabalho, uma identidade, uma CNH, ele tem essa avaliação, eu tenho que fazer o input por tipo de documento? Essa é uma questão bastante interessante, porque a gente pegou um cenário para POC que é muito restrito, a gente pegou 2 tipos de documentos somente. Como é que a gente tipificou aqui o documento? A gente fez mocado ali na POC.
Mas o que seria o ideal? Se a gente usasse uma outra inteligência artificial, que ela é mais focada na tipificação do documento. Então ela recebe a imagem, ela não faz nenhuma extração, ela só diz o seguinte, ó, esse documento é um RG. Esse documento eu não reconheço. Por quê? Porque foi a foto de uma lhama, né? Ou esse documento é um contrato social, né? E aí depois que você tipificou, aí você passa no algoritmo correto da inteligência para extração de dados, né? Teria que ter um passo antes no mundo real aí, né? Nesse caso aqui, só para você ter certeza, quando eu copio a pasta, eu tenho uma pasta contrato e uma pasta formulário. De acordo com o nome da pasta, ele está sabendo o tipo de documento. Eu poderia estar reconhecendo a imagem e aí, em cima da imagem falar isso aqui é um RG, isso aqui é um CPF, isso daqui é uma carteira de reservista, certidão de nascimento. Não foi o nosso caso, porque a gente queria usar a inteligência artificial de extração de dados. Então eu estou ali lendo o conteúdo mesmo do dado. Se você tivesse submetido um RG e fala assim, agora eu quero que você identifique qual é o valor do RG. Eu quero que você vá lá e pegue o número do RG. Eu poderia ter mandado esse documento e perguntado, olha, qual que é o RG? Ele ia lá e ia pegar para mim. Qual que é o CPF? Ele ia lá e ia pegar para mim. Mas identificar o tipo de documento, o Texture Act não é a melhor opção, tá? A extração é só documento digitalizado, ditado, ou o documento escrito também? Ele pega o documento escrito, mas o nível de confiança cai. Aí o Alex me beate se eu falar para você que ele reconhece a assinatura. Esse é o cara, hein? Documentos escritos, à mão. Perfeito. Você consegue selecionar todas as assinaturas. Então você consegue fazer a extração de qualquer documento aqui e ele traz a imagem de assinatura, inclusive de alguns rabiscos, tá, gente? O que você não consegue é fazer uma declaração de firmas e poderes e dizer que aquela assinatura é daquela pessoa. A extração, ok. A identificação de que aquela assinatura é válida para aquele documento, daquele contexto, não. Ali a gente tem um formulário digitado, né? Um Perfeito. formulário preenchido manualmente. Dentro da AWS existe uma coluna específica para assinatura. Se você precisar solicitar a assinatura, ele te dá a página e a imagem de todas as assinaturas. Ele só não diz a validade dela, mas com certeza a assinatura está separada. Se eu tenho um formulário escrito à mão, cursivo, Isso. eu posso usar uma outra tecnologia que é ICR, em vez de OCR. Aí sim, o ICR já tem algoritmos voltados para reconhecimento de texto escrito à mão. E o nível de confiabilidade não é tão alto quanto esse, mas ele passa de 70%. Mas aí também vai depender de qual motor de ICR que você está usando. Tá? Então, voltando aqui na POC, então, eu posso complementar os dados que ele não conseguiu identificar, eu posso abrir o meu formulário e ir na página e tentar extrair essa informação, ou eu simplesmente posso vir e rejeitar, porque a qualidade desse documento não está legal. Se eu rejeitar, quer dizer que eu vou seguir por esse caminho aqui, então eu vou finalizar essa instância. Então, quando eu concluir essa tarefa aqui, eu estou rejeitando aquela extração. Quando eu atualizar o meu dado aqui, ele conclui o processo. Se eu voltar no meu histórico, eu vou ver que eu tive uma instância que seguiu aquele caminho normal e foi até o final, e eu tive uma segunda instância que ele parou aqui, e nesse momento eu disse que o conteúdo não estava legal. Nessas duas simulações, por alguma razão, a extração não foi legal. E aqui o Rodrigo ativou um mapa de calor que está mostrando o caminho que as instâncias percorreram. Então, todas as instâncias vieram por aqui e elas só passaram diretamente depois de uma aprovação manual. Eu vou tentar simular agora uma passagem automática, onde eu não tenha que fazer intervenção. No primeiro documento que eu submeti, que era o contrato, se eu não me engano, ele falhou em 2 valores, que era o número do contrato e o CPF da testemunha. Eu vou submeter de novo esse documento, só que eu vou excluir esses 2 itens da minha pesquisa, das minhas perguntas. Então, vou tentar novamente. Deixa eu voltar aqui para a visão onde eu tenho todos os processos.
E aqui na pasta de Dune, daquilo que concluiu, ele moveu o formulário, só que eu não tenho o relatório porque eu descartei a tarefa. Então, ele não extraiu nenhuma informação válida aqui. Vou pegar novamente o contrato, vou dar um Ctrl+C aqui. Vou colocar no To Do. Não, amigo. Não copiou, né? Ele copiou o formulário. Pronto. Copiei o contrato, ele está executando. Como eu também copiei o formulário, ele entrou com o formulário, então eu vou ter duas pastas aqui. Mas eu só vou dar sequência no contrato, tá? Então, atualizando aqui o processo, ele tem 2 instâncias rodando, ou seja, ele está processando tanto para o contrato quanto para o formulário. Eu vou seguir com essa tarefa aqui, que é o contrato, tá? Então, eu vou na tarefa aqui humana. Eu tenho 2 atividades paradas no mesmo lugar. Uma para contrato e a outra para formulário. Eu vou dar sequência com esse aqui. E eu vou excluir a pesquisa do contrato, que é esse número aqui, que foi a que falhou. E eu também vou excluir a pesquisa do CPF da testemunha, que é esse aqui. Quando eu completar essa tarefa, eu estou esperando que o token mova para cá, para dentro da formalização, e que depois ele starte esse subprocesso e passe direto aqui por cima. Então ele vai fazer o caminho feliz e vai concluir sem passar pelas tarefas de usuário. Vamos ver se vai dar certo. Complete. Se der um reload. Ele está mandando lá para a API do serviço externo. Deixa eu esperar mais um pouco. Ok, ele já chegou na API, agora ele está rodando a parte de inteligência artificial. E se der tudo certo, se eu não conseguir errar na hora de excluir nenhuma das pesquisas, ele vai passar reto. Vamos atualizar mais uma vez. Beleza, ele já concluiu a instância. Isso quer dizer que ele aprovou automaticamente. Imagina esse processo rodando na operação e você fez o reconhecimento do documento e não precisou fazer intervenção humana. O quanto de tempo e custo você salvou usando um processo automatizado com Camunda, inteligência artificial e OCR. Como é que eu sei que isso aqui foi extraído com sucesso? Vou voltar aqui no meu diretório e vou pegar o relatório. Então eu venho aqui na minha pasta de downloads, na POC, no Done, e eu tenho aqui contrato com todos os dados extraídos automaticamente. Então, com isso, eu finalizo a demonstração na parte do Camunda e vamos abrir para uma sessão de perguntas. Boa tarde. Tudo bem? Pelo que você demonstrou, você fez a demonstração da validação do texto, ok? Daí a gente conseguiu o diagnóstico do texto. Sim. Se por acaso eu fizer a integração para dentro do sistema, eu tenho também como diagnosticar que ele foi implantado, essa numeração? Tenho? Anos atrás, acho que mais ou menos uns 5 anos atrás, eu e o Rodrigo, a gente trabalhou em um projeto onde a gente tinha reconhecimento de imagem. Era um outro motor, não era exatamente o mesmo, só que uma vez que ele fizesse essa formalização, ou seja, ele extraiu o conteúdo, reconheceu o dado, ele ia no sistema do CRM do nosso cliente e batia se aquela informação era verdadeira, e depois ele fazia mais uma outra validação. Se não batesse, ele jogava para uma tarefa de usuário, onde o usuário podia entrar no sistema e confirmar se era ou não. Se fosse ok, ele ia seguir reto e você ia ter um processo sem interferência humana, totalmente automatizado. Até na parte de formalização do documento, tinha um outro projeto também, né, que ele acordava um RPA, para o RPA ir lá na Receita e validar o CPF, porque essa empresa não tinha lá na época aquela API para validar a CPF via API. Né? Então eles fizeram com RPA, e aí o próprio RPA fazia a formalização. Então, Camunda ele te dá aí todas as possibilidades aí.
Há uns 3 anos, a gente fez uma POC com o TechStract utilizando Lambda, né? E na época não foi muito trivial, assim, a gente conseguiu, mas não foi muito trivial. Minha dúvida é, nessa integração com Camunda, já está mais fácil, digamos assim? Existe já um conector com a AWS ou ainda existe um esforço grande no lado da AWS para deixar o TechStract pronto para essa integração? Olha, o que dá para falar com certeza é que a gente acabou de implementar uma automação dessa e o esforço nosso foi basicamente Bucket S3 e Lambda, usando Python. Quanto tempo? 1 dia e meio. Simples. Agora, com as possibilidades que a gente tem dentro da AWS, com a integração com a Camunda até 2 meses atrás eram 5 megas, 15 perguntas. Hoje são 100 megas, 30 perguntas. Dependendo do método síncrono ou assíncrono. Então vocês podem verificar essa evolução. Eu não dou 2 anos para parar com esse tipo de situação e você não ter mais esse tipo de limite. Tudo baseado na capacidade tua de transformar o teu documento em base 64, mandar para eles e capturar o retorno. Lembrando que quanto maior o documento, mais demora você tem para ter o retorno. E o que era limite, hoje você pega invoice e faz tranquilamente. Outra dica é modelo pré-treinado da AWS com os modelos que você pode pegar para você treinar. Então você vai lá e requisita um tipo específico de rede neural, faz um trabalho de DSA, modelagem em cima dele e aplica o seu modelo para alguns tipos de dados. Outra coisa é você pegar esse modelo pré-treinado que faz extrações específicas e que você não precisa fazer absolutamente nada do que a pergunta correta. Aí, só complementando nessa lógica de modelos pré-treinados, a NVIDIA com Rapids, vocês brincam com isso também e faz sentido isso para essa aceleração aí? Nunca profissionalmente, porque nunca foi solicitado. Mas eu já brinquei, é muito legal. Tem uma coisa que acho que foi desafio para essa POC também é fazer a pergunta certa, né? Igual no ChatGPT ali, você tem que fazer um bom prompt, né? Aqui mesma coisa, tem que fazer a pergunta que ele consiga. Você viu, tem a pergunta assim, ó. Acertar a pergunta foi nosso maior problema, porque em português a gente tem caracteres que não tem em inglês. Então, quando eu quero fazer uma pergunta que usa um C cedilha, eu tive que fazer um contorno dentro do algoritmo da inteligência artificial para poder fazer a pergunta. Nos meus clientes que estão no Canadá, eu não tenho esse problema. Mais uma vez que está implantado, né? Aí é sucesso. Perguntas? Bom, queria agradecer a todos vocês. Obrigado pela presença. Obrigado por prestigiar a nossa demonstração.